Boa noite, amada igreja. É muito bom podermos louvar o Senhor e expressar um cântico como esse, né? Poderoso Deus. E de fato, Ele é o todo-poderoso, o único digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Maravilhoso, maravilhoso poder louvar o Senhor. Faço do pastor as minhas palavras também, acerca de agradecer aos irmãos o investimento da igreja em nossas vidas, sobre o curso que podemos fazer esse final de semana. Aprendemos algumas coisas e aprimoramos outras, né? E assim nós vamos investindo e tentando cada vez mais explicar a palavra do Senhor de uma forma mais fiel, aplicá-la de uma forma mais correta, e assim vamos aprimorando. Então os irmãos vão ver que pode ser que talvez a minha estrutura, a minha forma mude alguns pequenos detalhes. Vimos muito acerca da grande ideia, essa questão que eu tenho optado pelo tema, para a grande ideia ser sempre muito grande, e aí os irmãos nunca gravarem, e aí eu pude contemplar, ver um pastor dando uma grande ideia que eu falei, rapaz, é assim que se faz. O pastor Joaquim, ele apresentou uma grande ideia, que ela é homilética, ou seja, ela é didática, vamos dizer uma forma mais clara, ela é didática. E aí se tornou fácil a compreensão. Enquanto quando nós preparamos é sempre hermenêutica, ou seja, o que o texto está falando. Então se torna muito difícil. Então eu vou tentar aprimorar um bocadinho mais isso, estudar e deixo para os irmãos a grande ideia da mensagem dessa noite, de 1 João, capítulo 3, versículos 19 e 24. Convido os irmãos a abrirem. Juniores, me desculpa. Essa semana, para poder preparar as perguntas para vocês, os dias tinha que ter 30 horas. Então hoje, infelizmente, eu não consegui. Mas não desanimem. O que eu combinei com vocês eu cumpri. E faltam 4 sermões. 3 a partir de semana que vem. Depois de hoje 4. Então, permaneçam firmes, estudem, não percam, invistam tempo estudar a palavra do Senhor, tá bom? E pode ser que eu depois prepare umas perguntinhas simples para vocês, lendo o texto e responder. Umas coisas assim. Que eu sei que vocês conseguem, que quando não conseguem, escutam a pregação no outro dia. Os papais e mamães estão sendo bons. Os irmãos já abriram o texto. Eu vou deixar a grande ideia primeiro, depois leremos o texto. Assim é a grande ideia. Uma vida de fé, amor e obediência é o reflexo do Filho de Deus. Uma vida de fé, amor e obediência é o reflexo do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele reflete exatamente uma vida que tem fé, tem amor e tem obediência ao Senhor. Os irmãos verão isso comigo essa noite. Todo aquele que pratica o pecado, perdão, não é esse texto não, 1 João 3, 19. Isso, aí sim. Eu falei versículo 4? Então tá bom. 1 João capítulo 3, versículo 19 diz assim: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos, semana passada, nós percorremos 1 João 3, do versículo 1 ao 18, onde nós pudemos perceber acerca do amor de Deus sobre nós, onde ele diz o seguinte: olha, vocês podem ter certeza acerca do amor de Deus sobre vocês,
ao ponto que vocês são chamados de filhos. O fato de nós sermos chamados de filhos é a certeza absoluta que nós somos amados por Deus, porque nós somos pecadores. E ele vem nos apresentar que agora que nós somos filhos, nós temos que ter a esperança, mesmo sabendo que ainda não sabemos como seremos no futuro. Mas ele nos dá uma esperança dizendo, seremos igual a Cristo. Essa é a certeza que nós podemos ter, igual a Cristo. Não seremos mini-deuses, vimos isso semana passada. Isso não quer dizer que seremos deuses. Não é isso. É a questão do nosso corpo ser de fato transformado, um corpo perfeito, sem pecado. Vimos também que, já que cremos que somos de fato de Deus, nós devemos nos purificar, buscar ser mais santo, mais parecido com Cristo. Esse é uma ação natural daquele que crê em Cristo. Aquele que crê em Cristo, ele busca automaticamente ser mais parecido com Ele, ser mais santo. As suas ações vão ser diferentes de quando nós éramos ímpios. As nossas reações serão diferentes de quando nós éramos ímpios. Então, aquela pessoa que nos fala algo que nos fere, aquelas palavras que já sobe aquele calor e aquela vontade de dar uma resposta mal criada, nós pensaremos 2 vezes, por mais que ainda nós, às vezes, damos aquelas respostas mal criadas. Mas nós pensaríamos 2 vezes, porque nós estamos buscando ser igual a Cristo. Nós buscamos essa purificação nele. Porque entendemos que o pecado é a transgressão da lei. O pecado, ele é uma rebelião contra Deus, porque Deus odeia o pecado. Nós estamos vivendo num tempo onde a pregação sobre o amor de Deus, ela é o ápice, mas nós esquecemos que Deus odeia o pecado. E aí muitas vezes, ao pregarmos acerca do amor de Deus, nós quase que dizemos, coitadinho dessa pessoa que está pecando. E não é ímpio. Coitadinho não. Deus não gosta de pecado. Tem que buscar ser igual a Cristo. Se de fato crê que Deus é Pai e Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem que buscar transformação. E entendendo que Cristo, na verdade, ele veio exatamente para isso. Para tirar os nossos pecados. Cristo veio porque nós somos pecadores. Se nós não fôssemos pecadores, não precisaria de Cristo. Mas a vinda dele é demonstração clara. Vocês não conseguem se não for a partir de mim. Necessitamos de Cristo. E entendemos também que o Filho de Deus, ele obedece aos mandamentos, ele é fiel a Deus. Aqueles que não obedecem, eles são chamados de filho do diabo. E aí lembra que semana passada o tema, que ainda tinha tema, eu vou tentar mudar isso, era 2 famílias, uma escolha. Porque ou era a família de Deus ou a família do diabo. E a escolha é, você quer crer? Viva. Creia, viva de forma santa. Ame. Nós vimos sobre isso. Porque a demonstração daqueles que são filhos de Deus, ele é o amor para com seus irmãos. E nós concluímos semana passada, vendo que nós devemos amar os nossos irmãos, não somente com palavras, mas com ações. Porque como eu posso dizer que amo a Deus, como eu posso dizer que o amor de Deus está em mim, se o irmão ao meu lado está passando por necessidade e eu não consigo auxiliá-lo? Eu não ajudo nas suas dificuldades, seja ela física, seja ela financeira, seja ela espiritual. Se eu não consigo me preocupar com o meu irmão que está dizendo que está fraco na fé e eu procuro orar com ele, auxiliá-lo nessa caminhada, também estou pecando, estou falhando. Porque ele precisa de ajuda. Se eu vejo um irmão que está com dificuldade financeira e não está conseguindo comprar as coisas para casa, eu não consigo auxiliá-lo, eu estou falhando. E aí, será que de fato o amor de Deus está em mim? E aí também aquele porém que os irmãos que estão passando por dificuldade também têm que saber comunicar. Porque ninguém aqui tem bola de cristal para saber as dificuldades dos outros. Então as pessoas também têm que saber comunicar as suas dificuldades.
mas estou dizendo a respeito daquele que sabe e não auxilia. E aí caminhamos para o que nós estamos vendo essa semana. Aqueles que vivem de uma fé, de amor e de obediência, esses refletem de fato que são filhos de Deus. A pregação do Evangelho, como diz em 1 Coríntios, ela é quase que loucura para o mundo, né? Na verdade, ela é incompreensível para aqueles que são do mundo, porque é muito difícil imaginar alguém que é Deus, que veio ao mundo para morrer por nós pecadores. O ímpio não consegue entender isso, mas nós conseguimos, porque nós somos filhos de Deus. E muitas vezes, essa filiação e a nossa fé, ela passa por momentos difíceis, onde nós questionamos. Nós passamos por momentos que desanimamos um pouco e questionamos: será que eu realmente sou salvo em Cristo? Será que de fato eu estou seguindo uma vida de acordo com a vontade de Deus? E passa esses questionamentos na nossa cabeça. E uma vida caracterizada pelo amor demonstra filiação em Deus, gerando resposta divina às suas orações. Uma vida em amor para com o seu irmão é demonstração clara que somos salvos, somos verdadeiros filhos e podemos estar tranquilos quanto à nossa salvação. Não é o amor ou o agir bem com o nosso irmão que irá nos salvar, mas esta é uma reação natural do convertido. Nós vemos isso no versículo 21 ao versículo 19 ao versículo 22. E assim diz, só para lermos juntos: assim saberemos que somos da verdade, acerca do amor. Ele havia já falado sobre isso, sobre o amor para com seu irmão. Então, quando nós amamos o nosso irmão e cuidamos dele, sabemos que somos da verdade, que somos filhos de Deus. E assim tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Ou seja, quando bater aquela incerteza, aquela preocupação que será que de fato eu sou salvo, eu posso ter plena tranquilidade em Deus que sim, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ou seja, por mais que estamos passando por aquele momento delicado, aquele momento de desânimo, aquele momento de incerteza, eu posso confiar em Deus e ter certeza da minha salvação, porque Ele é maior do que as minhas limitações, as minhas fraquezas, porque Ele conhece de fato o fundo do meu coração. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Por vários momentos, nós vemos que Deus não responde a oração de um povo ímpio. Nós vemos no Velho Testamento, por exemplo, Deus falando: olha só, se vocês não me obedecerem, não adiantam clamar, porque eu não escutarei a oração de vocês. Não adiantam vocês louvarem e fazerem cultos, enquanto vocês não estão cuidando um dos outros, estão vivendo de uma forma ímpia. No pós-exílico, então, quando o povo volta do cativeiro babilônico, eles parecem que estão voltando às práticas antigas, Deus responde claramente sobre isso: olha só, não adianta você sacrificar, não adianta você estar aqui realizando esses cultos, não adianta você estar clamando se você não está vivendo isso, você não está vivendo uma vida verdadeira, porque isso é hipocrisia. Busca Deus de todo o seu coração, viva uma vida íntegra. Ame o seu irmão, porque certamente ele escutará a sua oração. Mas o mais interessante sobre isso tudo, meus irmãos, é que aquele que faz uma oração, que aquele que é filho de Deus verdadeiro e busca no Senhor as respostas, ele faz uma oração segundo a vontade de Deus. Ele não vai orar a Deus e pedir: Senhor, eu simplesmente quero um carro, e o Senhor vai dar, porque Deus não é gênio da lâmpada. Senhor, eu simplesmente quero uma casa, e Deus vai dar. Não é isso. Porque um filho de Deus, ele pede acerca do seu relacionamento com Ele.
Ele busca sempre crescer mais com Deus. As orações de Paulo nunca eram relacionadas a bens financeiros. Ele orava pela igreja. Ele orava pelos irmãos. Ele orava acerca da sua fé. Mas a sua prioridade nunca foi questões financeiras. Então, o verdadeiro filho de Deus, ele não procura sobre essas coisas. Mas o seu relacionamento é mais importante com seus irmãos. Porque ele ama. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, acerca do coração nos acusar, nos diz o seguinte, 2 Timóteo 2, 19. Os irmãos estão abrindo? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Não sei só a palavra, porque muitos estavam pervertendo a palavra de Deus. E selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Aquele que é filho de Deus, ele faz o quê? Ele se afasta do pecado. Ele não vive em pecado. Ele não vive em libertinagem. E podemos ter essa plena confiança do Senhor, assim como em Romanos capítulo 8, versículo 1, nos diz. Vai colocar Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e algumas versões têm entre parênteses dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O verdadeiro Filho de Deus, ele pode ter a certeza da sua salvação, ele pode ter essa plena convicção e não precisa ficar nervoso, preocupado, desestabilizado por isso, porque ele sabe que a salvação está em Cristo e não a condenação para aqueles que vivem conforme os desejos de Deus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, porque eles se afastam da iniquidade. Porque o pecado é uma rebelião contra Deus, e aqueles que pecam e não se arrependem são filhos do diabo, que nós vimos semana passada. O texto é uma ideia contínua, ela é uma ideia clara. Meus irmãos, o Google é terrível, né? Você está falando, esse trem abre outras páginas. A segunda parte da mensagem, ela se encontra nos versículos 23 e 24. Porém, eu gostaria de deixar uma breve reflexão acerca dos versículos anteriores, porque nós conhecemos a pessoa acerca dos seus frutos. Um cristão, ele dá bons frutos. E aí, eu vou fazer umas ilustrações para que os irmãos que entendam bem. Na minha casa, a vista de prova, dá vontade de rir. Mas o chuveiro estava quase de 2 em 3 dias, estava dando cheiro de queimado. E eu não conseguia resolver a questão do chuveiro. E não era o fio que partia da casa, da fiação, era do chuveiro. E eu não conseguia entender, porque eu não sou eletricista. E quando eu fazia as emendas ou colocava aquela caixinha lá, dava errado, dava cheiro de queimado de novo. O meu fruto era ruim. Porque estava dando cheiro de queimado. Não estava mudando. Até que eu parei, estudei e eu corrigi o problema. Parou de dar cheiro de queimado. Até essa semana deu. Mas até hoje parou. Eu estava quase adotando de tomar banho só no final de semana. Mas parou. O fruto foi bom. Como nós descobrimos, né, Paulo, que uma pessoa é um bom pedreiro. Uma pessoa que sabe fazer bons cálculos, que sabe fazer firmes fundamentos, que sabe bater uma laje direito, que sabe construir, levantar tijolos de forma correta. Isso é um bom pedreiro, que sabe expressar aquilo que ele acha melhor para uma construção. Assim é um bom pedreiro. Pelo menos eu penso, o senhor acredito que também, como sendo um. Como que eu posso identificar aquele que é um bom vendedor?
Não é, Leandro? Aquele que sabe dialogar com os clientes, que conquista os clientes, que sabe apresentar o produto e convencer que aquele produto ele é bom. Esse é um bom vendedor. Que às vezes consegue convencer o cliente a pagar mais caro, mas porque ele faz acreditar que o produto é bom. Ou um bom gerente, não é assim? Bom administrador, que sabe se relacionar com a sua equipe, que sabe direcionar o seu trabalho e a equipe consegue fluir porque ela está entendendo uma visão. Assim é um bom cristão. O bom cristão, ele entende a palavra de Deus, ele entende a sua função e ele dá bons frutos. Ele sabe a sua função na terra e ele consegue demonstrar uma vida íntegra diante de todos. Porque ele é um bom cristão. Ele dá bons frutos. Mas eu não seria um bom pedreiro, um bom eletricista, né, João? Porque se fosse você fazer, não daria cheio de queimado. Um bom gerente, um bom vendedor, o que seja, se eu não estudasse aquela profissão. O cristão, ele não vai ser um bom cristão se ele não estudar, se ele não entender a palavra de Deus. Ele não vai entender acerca do amor, entender como eu devo amar o meu irmão, se eu não estudar e entender como que é o amor de Deus por mim, demonstrado em Cristo. Então digo que uma demonstração clara do amor de Deus, um reflexo do Filho de Deus é que ele crê em Cristo e ele ama o seu irmão. E a próxima parte, versículo 23 e 24, diz que deve-se crer em Cristo, amar o irmão e obedecer a Deus para que seja confirmado pelo Espírito Santo que Deus está contigo. Nós vemos o seguinte: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, acerca da fé, de novo ele repete sobre isso, e que nós amemos, que nos amemos uns aos outros, como ele nos mandou. E João repete isso mais uma vez, já repetiu isso umas 20 vezes, dizendo: olha só, creia em Cristo, ame a Deus, ame a Cristo, ame o seu irmão. É uma questão natural. O cristão, ele é cristão, ele não consegue ser cristão se ele não amar o seu irmão. Ele pode dizer crer em Deus, mas se não amar o seu irmão, ele não é cristão. E aí deixo até uma reflexão para os irmãos. E fiz isso para uma pessoa que deveria estar aqui hoje, falou que não ia vir, eu fiz essa reflexão com ela hoje. Pensem bem, meus irmãos. O verdadeiro cristão ele é caracterizado pelo amor. Vocês estão vendo isso no texto. Como eu posso dizer ser cristão se eu não estou amando os irmãos ou deixando ser amado? Porque eu não consigo estar na igreja. Entende? Se eu não estou na igreja, eu não consigo amar e nem deixar ser amado. Então, como que uma pessoa dessa diz ser cristão? Se ela não está aqui. Como é que eu posso cuidar dessa pessoa se ela não está aqui? Como que ela pode cuidar de mim e me amar se ela não está aqui? E aí fica o pensamento: será que de fato essa pessoa é cristã? Se ela vê essa mensagem, reflita sobre isso, mais uma vez. E versículo 24, ela conclui, o texto conclui, nos dando essa plena convicção, mais uma vez reforçando essa convicção, nos dizendo: os que obedecem aos seus mandamentos, fé, amor, obediência, nele permanece e ele neles, Deus neles. Ele pode ter certeza, Deus está com ele. Do seguinte modo, sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E qual um texto que nos deixa isso muito claro é Mateus, o último versículo que eu não anotei aqui, que diz o seguinte: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se não me engano, Mateus 28, versículo 20. Correto, né? Mateus 28, versículo 20. E eu estou convosco até a consumação dos séculos. E um pouco mais à frente, Cristo fala acerca do Espírito Santo que estaria com eles. Ele está conosco. Nós podemos ter essa segurança.
nós podemos caminhar tranquilos, mesmo em meio aos momentos difíceis que bate aquele desânimo, eu posso ter a certeza da salvação em Cristo. Mas para isso eu preciso demonstrar na minha vida que de fato eu sou um cristão, crendo em Cristo, amando meu irmão, obedecendo a palavra do Senhor. E aí eu deixo algumas aplicações aos irmãos, e a minha vida também. Primeiro, seu coração está em paz com relação à sua salvação? Isso é uma pergunta, reflitam. Seu coração está de fato em paz com relação à sua salvação? Lembre-se que tudo depende do fruto que você tem dado. Você tem amado verdadeiramente seu irmão e auxiliado na sua necessidade? E aí a gente reforça mais uma vez que nós vimos, se você sabe que seu irmão está passando por dificuldade e não ajuda, será que de fato o amor de Deus está em ti? Se você sabe que seu irmão está passando por dificuldades espirituais e precisa de auxílio, e você não auxilia ele, você não cuida dele, você não caminha com ele, será que o amor de Deus está de fato em você? Será que de fato você é um cristão? Se você vê que seu irmão está passando por um momento de uma ansiedade, nervosismo, e você não busca acalmá-lo e orientá-lo, auxiliá-lo, será que de fato o amor de Deus está em você? Porque nós precisamos crer em Cristo, precisamos amar o nosso irmão e precisamos obedecer a palavra dele. Você crê que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Jesus Cristo é o nosso Redentor? Que Jesus Cristo é aquele que veio nos livrar da escravidão do pecado? E para entender acerca do Filho, você entende de fato que você é um pecador? Que você necessita de Cristo? E por fim, você tem obedecido às ordens divinas? Você tem lido a palavra do Senhor dia após dia com sua família? E eu achei interessante a colocação hoje do pastor Hélio, que ele está há um ano tendo culto, todos os dias está tendo culto do lar. E ele expressou a mesma dificuldade que provavelmente todos nós temos quando nós marcamos periodicamente, semanalmente, e aí aparecem alguns compromissos. Ele disse que assumiu um compromisso com a família de ter todos os dias. E há um ano ele está tendo culto do lar todos os dias. Você tem cuidado da sua família? Lendo a palavra, ensinando, orando? Tem ensinado as ordens do Senhor, tem aprendido as ordens do Senhor para que assim possa obedecer, para que possa cumprir e ser de fato um reflexo vivo que Cristo habita em ti? Fica essas reflexões e essas orientações para nós, para que possamos ter a plena convicção que somos filhos de Deus, que Deus demonstrou já o seu amor em Cristo, e que eu posso ter essa plena segurança. Porque o capítulo 4 vem tratar sobre isso. Somos filhos, mas precisamos demonstrar que nós cremos, que nós amamos e que nós obedecemos. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Porque, como já foi dito, Senhor, ela é viva e eficaz. E cremos, Senhor, que a Tua palavra é de fato o Seu desejo sobre nós, Senhor. Nos explicando acerca do Seu amor, Senhor, do Seu cuidado para com os Seus filhos, do Seu desejo de salvar nós, Senhor, que somos tão pecadores, tão falhos, Senhor. Eu peço, Senhor, e clamo a Ti, que, Senhor, que esse capítulo 4, como foi citado tanto semana passada como essa semana, Senhor, possa falar ao nosso coração e possamos ter essa plena convicção da nossa salvação em Cristo. Amém. Entendendo, Senhor, que precisamos crer que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o Filho de Deus, que nós somos de fato filhos de Deus, não filhos do diabo. Que precisamos amar os nossos irmãos, Senhor, como uma resposta vívida, Senhor, acerca da nossa fé. E que precisamos, Senhor, também como essa resposta acerca da nossa fé, sempre estar obedecendo as suas ordenanças, Senhor, a sua palavra. Então nos auxilie, Senhor, a entender isso, Senhor, a buscar isso, para que não sejamos sempre
aqueles crentes medíocres, Senhor, medianos, que semana após semana está somente na igreja, mas não tem buscado um relacionamento vívido contigo, Senhor. Então nos auxilie, meu Pai, na nossa caminhada. Nos auxilie, Senhor, buscar de fato a Ti, Senhor, de forma plena, de forma correta, Senhor, como o Senhor deseja. É isso que eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém, Senhor.